bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Tudo depende do horário que vocês vão ver. Bom, mas espero que estejam todos bem. Vamos, dar mais uma sequência nas nossas aulas. Hoje, sobre ângulos, tá certo? Mas, ângulos, e o que seriam esses ângulos? Aqui, nós temos um exemplo bem simples, de um ângulo, das limitações daquilo que é formado, Se eu pego duas extremidades, então eu tenho uma parte interna e uma parte externa, ou simplesmente, como está aqui pelas cores em azul, uma região convexa e a região não convexa. Ângulo, O simples abrir dos dedos, a separação, o espaço entre os dois dedos, já forma um ângulo. Então, se eu pego lá o dedo médio com o dedo indicador e abro, o espaçamento entre eles já forma um ângulo. Essa parte entre os dois ângulos seria essa região interna, convexa, e essa parte externa, a não convexa. Qual que é a diferença aqui? Convexa e não convexa. Ou também podem vir em outros termos como côncavo ou não côncava. Côncava, de concavidade, de buraco. Não côncava, de não ter buraco. Então, seria isso. Parte interna, parte externa. Para ficar bem claro o que é um ângulo, que é a região delimitada por duas semirretas. Mas o que seriam semirretas? Basicamente, semirreta tem começo e não tem fim. Então perceba aqui, tem o ponto O como origem e ela sobe. Tem o ponto B, o ponto O como origem e continua. Ou seja, de O até A, um lado, de O até B, um outro lado. Duas semirretas, a origem em comum, ponto O, tá certo? Então, ângulo é uma região limitada por duas semirretas. Aqui temos um outro exemplo, e os nomes, os conceitos, o que é lado, o que é vértice. Esse ponto inicial aqui, esse ponto O, que é chamado de vértice ou de origem, é sempre por onde nós vamos denominar ele é o principal. Como que eu faço? Vamos lá, por passos. Primeira coisa, como que eu faço a leitura dele? Então percebam que a leitura eu faço sempre com o ponto O, que é o vértice, no meio. Aqui a leitura AOB. Ou seja, o ângulo AOB. Eu também poderia ler BOA. Aí depende se eu vejo de cima para baixo ou de baixo para cima. Isso aí é opcional. O importante é que o vértice, o ponto O, esteja sempre no meio. Então aqui, de O até A, como eu vejo aqui, eu tenho um lado. O de O até B, um outro lado. Percebam, sempre letra maiúscula. Duas letras maiúsculas representam um lado, sendo que uma delas é a origem. Aqui eu coloquei de A até O, o lado de cima, de O até B, o lado de baixo. Mas também poderia ser de B até O. Isso aí já é opcional. O importante é a leitura dele, que deve ser sempre feita com um ponto O, que é o vértice, no meio. Os outros, pontos do lado, A e B, devem ser os extremos. Tudo bem? Então, a origem sempre é a letra no meio. Os outros dois, OA e OB, ou AO e BO, seriam os lados do ângulo. Instrumentos para medir os ângulos. Bom, o instrumento que nós utilizamos é o transferidor. Esse transferidor ele já vem graduado de 1 em 1. E temos dois tipos, os mais comuns. O de 180, que é metade, ou 360, que é uma volta inteira. Percebam que aqui está bem visível para vocês. 0, 10, 20, está indo de 10 em 10, assim como uma régua, de 10 em 10. Só que esses risquinhos que temos entre o 0 e o 10, cada risquinho equivale a 1 grau. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 graus até 180. Completando a volta inteira, passa para o outro, que é 360, tá certo? Percebam que aqui, para fazer essa medição, eu tenho dos dois lados. Nós vamos ver nos próximos exemplos, referente a alguns tipos de ângulo. E eu posso fazer, por que eu uso esse zero? Quando o meu lado está para a direita. Quando que eu vou usar esse zero? Quando o meu lado está para a esquerda. Então, por isso que tem zero dos dois lados. O que deve diferenciar aqui, se eu pego da direita, eu vou usar a parte interna. Se eu pego da esquerda, é a parte externa. Essa parte está mais em destaque, tá certo? Se eu pegar um lado que está para a esquerda, eu pego essa parte externa de fora. A parte interna é para lados que estão para a minha direita. Mas a medição é a mesma. Isso é válido tanto para o de 180 como para o de 360. A mesma situação, tá? Alguns tipos de ângulo. Bom, eu separei aqui 3 situações para vocês. Basicamente, o primeiro, o ângulo reto. O que seria um ângulo reto? Ângulo de 90 graus, que é a base. O que seria um ângulo agudo? Quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus. E o que seria um ângulo obtuso? Quando eu tenho um ângulo maior que 90. Então, reto, como a abertura do dedo indicador e do dedo polegar.
aquele famoso L que formam com a mãozinha, ali é como se fosse um ângulo reto. Ou a quina do encontro entre duas paredes, né? Ali eu tenho um ângulo reto. Quando eu encontro duas paredes, tem que estar em pé, 90 graus, perpendicular, ou seja, um ângulo reto. Maior que isso, obtuso. Menor que isso, agudo. Ângulo reto, ângulo pradão. Tá certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui de ângulos retos. Então, o mais clássico, lá, como é? Aquilo que eu falei do Lzinho formado entre o dedo indicador e o dedo polegar. Percebam aqui, ó, o lado está para a direita. Percebam que eu estou usando a parte interna, como mencionei no transferidor. Se estivesse para a direita, eu estaria usando essa parte externa. No caso, 90 graus, né? Isso não faria diferença. Bem, aqui medindo no transferidor e aqui como que ficaria. Tá certo? Ele sem estar medindo no transferidor. Mas eu também sei por essa marquinha aqui, ó, que é a indicação do ângulo de 90 graus. Ou então as duas paredes, né? A quina. Sinal indicativo de 90 graus, não esqueçam. Leitura. A, O, B. Sempre a origem, o vértice no meio. Então, esse seria exemplos do ângulo de 90. Além de 90, ângulos agudos, menores que 90 graus. Aqui estaria a indicação do ângulo agudo, menor que 90, ou seja, um ângulo de 45 graus. Tá certo? Percebam, como está para a esquerda, estou usando a parte externa. Isso no transferidor. E ele, como que ficaria fora do transferidor? Agora já coloquei um de 40 graus para a direita. Tá certo? Olha lá. Agora tenho aqui como origem C. Tudo bem? Vamos lá. Leitura A, O, B. Sempre a origem no meio. Menores de 90, 45, 40 ou 30 graus. Tudo bem? Próximo, ângulo obtuso. Ou seja, ângulos maiores que 90. Percebam lá. Maior que 90, 120. Então, o ângulo obtuso. Isso aqui, um exemplo dele sendo medido pelo transferidor. Como o ângulo aqui, ó, o lado está para a esquerda, ó, o zero foi até onde cruzou o outro, 120. Ele fala do transferidor, aqui um ângulo de 145, né? O exemplo clássico, A, O, B, sempre o vértice O no meio, né? A, O, B, no caso aqui de 135. Para completar, né, uns dados extras, além desses tipos de ângulos mais comuns, agudo, obtuso e reto, ângulos opostos. O que seria oposto? Como diz a palavrinha OPV. Opostos pelo vértice. Então, opostos pelo vértice. Como assim? Vértice, como nós já vimos anteriormente, é quando tem um pontinho em comum. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho esse pontinho em comum, esse Bzinho e esse Dzinho são opostos. Eu tenho um do lado esquerdo e um do lado direito. O A e o C são opostos. Então, estão para cima e outro para baixo. O que isso quer dizer? Que eles são congruentes, ou seja, têm o mesmo valor. Mas isso é o que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, eu paro por aqui, despejando a curiosidade de vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me procurem. Um abraço.